Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou reagir a um comentário, ou a dois comentários que fizeram de um print que eu fiz deste livro aqui, História dos Anabatistas. Um livro excelente, escrito por uma editora menonita, um livro fantástico. Inclusive aqui na capa você já vê um homem resgatando uma pessoa que caiu no gelo. Esse homem era um anabatista que estava fugindo dos católicos. O inimigo dele que estava perseguindo caiu no gelo. Ele poderia continuar a sua fuga, mas ele resolveu voltar por amor ao que estava morrendo no gelo, salvou o cara. No que ele salvou, os outros colegas do inimigo dele chegou e o prendeu e o executaram. Então a história dos anabatistas é uma história muito interessante, muito bonita, por um lado. Tem também um outro que eu vou comentar aqui que eu acho importante nós frisarmos, embora quem estuda história sabe do que eu vou falar já já. Mas aguarde aí. Agora, olha o que ele disse então, tá? Reagindo ao meu post no meu Facebook. E agora eu vou fazer uma reação a isso, mas vamos lá. Ele disse assim: o João Flávio está cego pelo ódio ao calvinismo, que está postando textos de anabatistas radicais no Facebook, usado pelos TJs para condenar as igrejas que permite que seus membros, deve ser para que não permite, né, portarem armas ou prestarem serviço militar, sem saber que está dando munição, né, para os TJs. Então já eu vou mostrar para você qual é o texto que eu usei, que ele disse que é de anabatistas radicais. Então fique ligado que com certeza o nosso vídeo de hoje valerá muito a pena. Será um vídeo historiográfico, tá bom? Vou te dar algumas bibliografias aqui para você fazer sua pesquisa e não engolir qualquer coisa por aí. A gente precisa estudar, viu, gente? Precisamos estudar. Mas antes, rapidamente aqui os meus recados. No dia 30, às 22 horas aqui no canal, vamos sortear esta obra clássica de apologética, O Império das Seitas, de Walter Marty. Ela pode ser sua. Como é que você faz para concorrer a ela? Seja nosso parceiro lá na plataforma do Apoie-se. Vai lá, se inscreva e participe aqui dos nossos sorteios. Se inscreva na nossa plataforma do Apoie-se e seja nosso patrocinador. Outro recado importante, essencial, é que nós temos um app gratuito para você. Aliás, tudo que a gente produz é gratuito. Então vai lá na Play Store ou na Apple Store, baixe o aplicativo do CACP, que ele está conectado à plataforma do nosso site com mais de 30 mil artigos. E se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Vamos lá então, vamos pegar aqui o meu print. O meu print, eu disse o seguinte: muito antes de Calvino aparecer no cenário, anabatistas fiéis, e veja que eu coloquei anabatistas fiéis, lutavam pelo verdadeiro cristianismo, livre do Estado e do sangue. O verdadeiro cristão oferece sua vida, já os falsos ceifam as vidas dos seus adversários. Assim foi João Calvino. O texto abaixo é do livro História dos Anabatistas, editora Monte Sião, página 44. Está aqui, está até marcado aqui, ó. Tá? E aí a frase, olha a frase radical que eu coloquei aqui de anabatistas. Inclusive, aqui, irmãos, neste livro aqui, o autor, como é que chama aqui o autor? William Stipp, ele está falando do grupo dos irmãos, que é um grupo que saiu, eles eram seguidores de Zwinglio. Então esse grupo se desprende de Zwinglio, porque Zwinglio, Lutero, Calvino, eles queriam um protestantismo estatizado ou estatizante. E estes irmãos, que era o grupo dos irmãos, muito famoso na Europa, e diga-se de passagem, este grupo era ortodoxo, cria na Trindade e etc. Tá? A confecção de igreja deles era congregacional. Eles não aceitavam aquelas estruturas gigantescas oriundas do catolicismo. Então eles não queriam isso. E nem nenhuma ligação com o Estado. Tá? Então qual foi a frase desse grupo dos irmãos que o
o rapaz aqui disse que eu destilei o ódio. Eu destilei o ódio por citar essa frase, ainda ajudei esse testemunho de Jeová. A frase é a seguinte, está aqui no livro, eu estou citando aí o print, né, que ele citou. O meu print diz assim: ninguém deve proteger o evangelho e seus seguidores com a espada, nem sequer a nós mesmos. Logo em seguida, continua o livro, invoca o princípio da cruz. Os verdadeiros cristãos são ovelhas entre lobos, ovelhas para o matadouro. Eles devem se batizar na ansiedade, na angústia, na aflição, na perseguição, no sofrimento e na morte. Então explica. Eles, os verdadeiros discípulos de Cristo, não empregam nem a espada mundana, nem a guerra, visto que para eles matar é completamente proibido. Aqui, irmãos, está a frase radical deste grupo de seguidores anabatistas, chamado de os irmãos, que o irmão aqui disse que demonstra o meu ódio pelo Calvino e que demonstra o radicalismo dos anabatistas, dizendo que o verdadeiro cristão não faz uma chacina contra os seus adversários, não retruca com armas contra os seus adversários. O que nós temos na Reforma Protestante é que houve uma guerra sangrenta e os protestantes, a priori, pegaram em armas e bateram de frente militarmente. Tá? Então aqui o texto que eu acabei de citar é um texto de irmãos protestantes que queriam uma reforma pacífica, que queriam uma reforma sem sangue, sem guerra. E era possível. Era possível. Mas o que acontece? Eu coloco o texto aqui para trazer a memória dos irmãos ao contexto geral que aparece alguns reformadores pregando a guerra e pregando a estatização da fé cristã. Só na segunda leva de protestantes é que nós vamos ter grupos que são contra a mistura de Estado com a igreja, mas a priori eles herdaram do catolicismo a mesma ideia, ter poder temporal e poder espiritual na mão. E o que esse grupo aqui dos irmãos, os anabatistas, eram contrários. Então vejam, qual é a frase de ódio que eu citei dos anabatistas? Que você não deve perseguir os seus inimigos com a espada e matá-los. Aqui está no contexto religioso, tá? É no contexto de ir contra a Inquisição. O que o autor aqui está falando, inclusive é um anabatista que está falando aqui, essa é a fala dele, é que nós não deveríamos fazer como faziam os católicos, que fizeram uma Inquisição. Ele está contra a ideia de nós, protestantes, fazermos uma Inquisição. Essa é a ideia dele aqui. Por isso que ele rompe com Zwinglio, que Zwinglio morreu trocando bala com os católicos. Então, é importante nós notarmos aqui. O texto, de forma nenhuma, está falando do Estado se proteger ou do Estado fazer, digamos assim, a ordem dentro do seu território. Não é nada disso. Eles não eram contra isso. Esse grupo aqui que eu estou estudando, o grupo dos irmãos. Eles não queriam que a igreja se envolvesse com o Estado, que a igreja entrasse numa guerra santa. Era isso que eles não queriam. Agora, aí vem o outro print que agora é importante eu aqui escrever. Esse outro indivíduo, que é um reverendo presbiteriano, ele vai dizer o seguinte: os anabatistas moderados ganharam em territórios protestantes mais espaços, o que veio a ser a comunidade batista, oriundo dos menonitas. Isso está correto. Aí ele continua: testemunhas de Jeová reclamam para si o antitrinitarismo e o pacifismo de alguns anabatistas, enquanto outros veem neles a restauração de uma reforma correta de batismo. Não é sem razão que alguns classificam os anabatistas como sendo parte da reforma radical. Se o ilustre apologista, que sou eu, muito obrigado pelo predicado dispensado, se o ilustre apologista apontar toda a história anabatista, ele mais se afastará deles que se sentirá herdeiro dos mesmos, se de fato ele valoriza a ortodoxia. Irmãos, eu peguei uma frase de um grupo anabatista que estava dentro de um contexto de guerra santa e os irmãos colocaram corretíssimos. Tá? O verdadeiro cristão são ovelhas entre lobos,
e ovelhas para o matadouro. E eles não devem, olha a frase do Anabatista, ninguém deve proteger o evangelho e seus seguidores com a espada. Então qual é o contexto do livro, que eles não leram, nenhum dos dois reverendos aqui. Qual é o contexto do livro? É o contexto de guerra santa no meio protestante. Então, tanto que os anabatistas, só o que o Lutero permitiu que matasse, foram mais de 100 mil. A frase matem os cães danados é de Martinho Lutero. Porque esse grupo, que não apoiava os príncipes da Alemanha, eles não tinha nada a ver com o católico, mas eles não queriam que a igreja ficasse presa, saísse do jugo católico e ficasse presa a um jugo agora não católico de um grupo de luteranos. Eles queriam que fossem livres os irmãos para viver a sua vida cristã. Então, este é o contexto. Não está falando que, igual a Testemunha de Jeová, que é contra o exército, que é contra a polícia militar, que é contra o Estado. Porque a Testemunha de Jeová crê nisso porque eles acreditam que Jesus voltou em 1914. E a partir de 1914, então, o próprio Cristo está reinando. Qualquer outro governante está ocupando o lugar de Cristo. Então, por isso que a Testemunha de Jeová nega essa questão de exército, Estado, etc. e tal. Agora, o que esses anabatistas estão falando aqui é no contexto de guerra santa, que nós, protestantes, não deveríamos fazê-las, ou fazê-los. Nós não estamos aqui para fazer guerra santa, é isso que eles estão falando. Tá certo? Agora vamos voltar para a questão da ortodoxia. Anabatista é uma denominação para esse grupo que batizava adultos. Por isso chama anabatista, os rebatizadores. Este grupo anabatista, nós vamos ter gente ortodoxa no meio deles e heterodoxas. Então tem trinitários, nós temos também triteístas, unicistas e etc. no meio deles. E etc. Eu não estou aqui dizendo que todos os anabatistas acertaram. O que eu estou corroborando é que neste aspecto de não envolver Estado e Igreja, não misturar Estado com Igreja, eles estão certos. E eles trouxeram isso para a Reforma Protestante. São deles, é mérito deles. Outra coisa, eles eram, muito antes de Calvino, contra a ideia de uma guerra santa. E eles enfrentaram, inclusive, o luteranismo e os seguidores de Zwinglio e outros mais na Reforma Protestante. Eles foram perseguidos tanto por católicos quanto por reformadores. Ou seja, neste aspecto, eu tenho que concordar com esse grupo de irmãos, os anabatistas, lá na Europa. Por quê? Porque eles estavam defendendo o pacifismo e estavam defendendo a ideia de Estado de um lado, Igreja do outro, e que os irmãos não deveriam fazer guerra santa. Agora, isso ajuda a Testemunha de Jeová? Isso faz de mim um corroborador de outros grupos dentro do anabatismo, entre os anabatistas que eram heterodoxos? Claro que não. Claro que não. Tá certo? Tanto que seria como jogar a Igreja Batista na heterodoxia. Porque dos anabatistas nasceram os batistas e muitos outros. Nós temos Igreja Menonita até hoje, que inclusive, anacronicamente falando, é arminiana. Então, irmãos, eu estou só mostrando isso para os irmãos verem. Quando eu escrevi o meu post, eu queria mostrar o seguinte, que o Calvino foi o que ele foi, não é porque ele foi obrigado a ser. Ele fez o que fez porque ele queria. Porque a mente dele era católica. A mente dele era igual ao dos regentes católicos. Era a ideia de ter um estado espiritual e um estado temporal. Poder espiritual e poder temporal. Calvino queria um estado protestante. Para mim, e eu já disse isso aqui em vários momentos, João Calvino foi o primeiro déspota protestante. Porque ele governou, ele mandou de maneira imperial na Genebra do seu tempo. Logo, se você tem gente como os anabatistas, o grupo dos irmãos, pensando diferente, quer dizer que havia contrassenso naquele tempo. Se você pegar o livro sobre a questão do Miguel de Serveto, escrito por Zwingli, o Libelo de Calvino, lá você vai ver que havia vários pensadores que não concordavam com essa ideia de matar bruxas, com essa ideia de perseguir, de prender, de queimar hereges.
desde a época antes de Calvino, entre os protestantes. Vocês estão entendendo? Então, eu quero que vocês vejam isso. Eu quero que vocês observem isso. Havia outras opções. E estes homens não optaram por outro jeito porque não quiseram, foram para o lado mais fácil. O lado da sua carnalidade e da sua pecaminosidade. Tá certo? Se tem uma coisa que Calvino entendia de homem depravado, ele entendia, era doutor em homem depravado. João Calvino, mestre. Então, gente, tá aí, eu só tô comentando isso aqui, dando essa reação, porque é triste isso aqui, é triste. São pessoas que criticam, primeiro, não leram o livro, nenhum dos dois reverendos, não leram o livro, e foram para as mídias sociais falarem cacas, sem ter lido o livro, sem ter lido o contexto. O contexto não tem nada a ver com o que eles colocaram aqui. São defraudadores da verdade. Bom, gente, é isso aí. Se ficou mais dúvidas, se quiser comprar o livro, tem para vender na internet, tá? Essa editora aqui, ó. Livro é só escrever aí, ó. Literatura Monte Sião do Brasil. Vai aparecer o site deles no Google. Aí você faz o seu pedido, que eu acho que vale muito a pena ler esse livro, tá bom? Estamos aqui à disposição, irmãos. Eu vou fazer um vídeo mostrando os crimes de João Calvino. Aguarde aí que você, graças a essas pessoas aqui, eu vou fazer um vídeo só para mostrar os crimes de João Calvino. Inclusive baseado aqui em Paul Johnson, em História do Cristianismo. Aguarde aí que você vai ganhar esse vídeo de presente. Muito obrigado aí pela sua audiência e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.